Olá, gente! Aguardando aí a professora me mandar a solicitação para a gente começar a nossa live, a nossa maratona Psicologia Positiva da Facine, tá? Bem-vinda, Daniele Cabral, coordenadora da pós-graduação aí de Psicologia Positiva da Facine. Tá aqui com a gente também, nos prestigiando. E vamos aguardar aí o pessoal começar a chegar, tá certo? Daniele, tá direitinho o áudio? Tá tranquilo aí? Ah! Tamo juntas! Conseguimos! Vamos dar mais um tempinho para o pessoal ir chegando? Pois é, ainda não tá. Eu acho que agora que tá dando o horário certo. Temos tempo Exatamente. ainda. Uhum. Olha aí, ó, o e-grow já entrando aí. Maravilha. Sempre bom também. Dani! Muito bem, dona Dani. Pois é, eu disse para ela foi a primeira a entrar. Faz muito bem, nossa coordenadora tem que entrar logo. Com certeza. Que história é essa? Não pode ficar de É. fora nunca. Daniele, eu e a André, nós estávamos morrendo de conversar antes da live e quase que a gente fica na nossa live, eu e ela, entendeu? Live pessoal, live pessoal. Aí eu tive que dizer assim, André, pelo amor de Deus, temos que colocar outras pessoas nessa live. Porque aí já começa a aparecer projeto, já começa a aparecer coisa para fazer. Com certeza! Apareceu já a ideia aqui que eu estou amando, porque essa mulher é a mulher da educação positiva. E eu estou super empolgada com isso. Muito bom. Demais. Mas aí já tem um monte de gente entrando aí, ó. Já tem, né? Pois é. Pessoal, para quem está chegando aqui, nós estamos na maratona da Psicologia Positiva da Facine. A nossa instituição está lançando a pós-graduação que começa em setembro. E essa querida aqui embaixo, a Andréa, é a nossa professora que vai dar o show de abertura, maravilhosa. Andréa, head da Rede Felicidade, agora é Ciência. É mestre, educadora, palestrante, escritora, autora de livro. Mostra o teu livro aí, André, para a gente babar aqui. Estão aqui atrás, ó. Tá aqui atrás aí, ó. Olha aí. Então, assim, isso tudo é publicação. Com uma pessoa. E está terminando aí, vem coisa boa por aí, que ela está terminando um novo livro, não é isso? Vão sair dois agora, já vai sair só dois. Só 2 livros, entendeu? E então, outro já sendo trabalhado, outro já sendo trabalhado. Que maravilha. Porque a gente precisa, né? Assim, a gente tem uma demanda grande de interesse na psicologia positiva, mas a quantidade de publicações feita por brasileiros ainda é muito pequena comparativamente ao que se tem lá fora.
Então, a Uhum. gente precisa realmente mostrar para as pessoas os trabalhos que estão sendo desenvolvidos de aplicação da psicologia positiva e também dos trabalhos de pesquisas científicas que são feitos, né? Então, Uhum. é uma dedicação realmente para transferir esse conhecimento e oferecer isso à sociedade. Então, é um Uhum. trabalho que eu acho muito importante mesmo, muito importante. Maravilha ter você como autora aqui no nosso país, trazendo e Nelson botando esse entrando, meu Deus, que beleza! esse movimento do bem-estar e do bem, né? É Então, assim, muito verdade. feliz mesmo aqui com você. Eu queria que você conversasse um pouquinho agora com quem já está aí, quem está entrando, a importância prática mesmo da psicologia positiva na vida pessoal e organizacional, tá? Aham. Se você É tivesse que assim, falar, por que que eu recomendo a psicologia é, positiva? maravilha, maravilha. Enfim, primeiramente, assim, a gente tem que reconhecer uma importância dentro dessa nova ciência da psicologia positiva, que ela realmente é um marco que a representa, que a legitima, que é, acima de tudo, os critérios, os métodos científicos que são utilizados para a produção do seu conhecimento. Então, hoje, a gente acaba conseguindo viver e ter certeza dos resultados que níveis mais altos de felicidade podem trazer à nossa vida, em função dessas pesquisas científicas que são feitas, que acabam originando resultados que são úteis à nossa vida pessoal, como indivíduos, né? Em vários aspectos. Ou seja, a gente tem aí uma produção de conhecimento que é favorecedor da nossa vida pessoal, em termos da nossa saúde, em termos até da nossa longevidade, em termos da forma com que a gente trabalha a nossa cognição, a nossa área comportamental. Então, ou seja, já no campo do indivíduo, você ter pesquisas que são feitas dentro desse campo da psicologia positiva, que mostram que se você tendo novos comportamentos específicos, que você utilizando construtos que a gente chama, conceitos que são aplicáveis à nossa vida de uma maneira orientada e bem estruturada e dinâmica na nossa vida, a gente vai galgar um aumento do nosso bem-estar. E à medida em que você aumenta o seu nível de bem-estar, você tem ganhos individuais. Você tem ganhos, num primeiro momento, em você próprio. E à medida em que você tem esses ganhos, isso extrapola a quem você é, nas suas relações humanas, na sua colocação como indivíduo social, né? O que você oferece à sociedade, né? Como uma pessoa. Você melhora as suas possibilidades em relação à construção da sua carreira, né? O que você faz no seu trabalho, a sua performance no trabalho, em função dos favorecimentos que você tem como indivíduo. Então, você vê, uma pessoa, né, as pesquisas mostram que uma pessoa com um bem-estar mais elevado, ela consegue ter uma condição cognitiva mais ampliada em relação à análise conceitual. E aí, essa possibilidade de você fazer análises conceituais mais abrangentes vai favorecer você na administração dos seus conflitos, você vai ter uma condição de ser uma pessoa mais resiliente, você vai ser uma pessoa melhor negociadora. E aí, ou seja, você acaba trazendo, tanto para o seu trabalho, como para a sua vida pessoal, como para a organização onde você atua, resultados. Então, quando a gente fala que as organizações elas podem ser favorecidas com o estudo da psicologia positiva, a nossa concentração, logicamente, está na potencialização de bem-estar de quem atua dentro dessa organização, né? Uhum. Quem é esse líder que sabe liderar pessoas com base na psicologia positiva? Quem é esse indivíduo que é o colaborador que atua em suas atividades e nos processos? Como é que ele se engaja nessa instituição e nessa organização em termos da visão,
né, do seu planejamento estratégico, como essa pessoa é favorecedora de adequar-se melhor com as suas potencialidades a esse ambiente de trabalho. E aí, o que, que acontece? À medida em que você tem esse indivíduo potencializado em bem-estar, que acaba tendo inúmeros favorecimentos individuais, porque você imagina, vamos entender. A pessoa com bem-estar elevado, ela tende a ter níveis mais altos de proteção da sua própria saúde, né? A pessoa ela fica menos doente, ela tem menos dores, ela tem um sono favorecido. Então, logo de cara, essa pessoa é uma pessoa que ela não vai trazer prejuízos a você em relação a absenteísmo, que geralmente também leva uma fatia muito grande em relação a recursos das organizações. Esse indivíduo também, em relação, né, aquele conceito do presenteísmo, a pessoa que está lá no trabalho, mas não está, porque a cabeça dela está em outro lugar, porque ela não se engaja no trabalho, porque ela está sempre mal, você também diminui essa situação de presenteísmo no trabalho. Deixa eu só perguntar aqui uma coisa bem rápida. E aí, o significado, por exemplo, essa pessoa que tem essa consciência também sobre o significado, mesmo que não seja o cargo ideal, mesmo que ela não esteja no setor que ela gostaria, ela tem a capacidade de como é que se diz? Ver coisas interessantes para ela e que ajudam a organização, concorda? Então, aí o que acontece? Quando a gente entra nessa arena, né, dessa temática do sentido, hoje a gente tem uma especificidade muito grande em relação a essa conceituação do que é não apenas você pensar no sentido na vida ou do trabalho de uma maneira muito ampla, mas de você pensar no sentido nas coisas, nas circunstâncias e no que você vive no seu dia a dia. Então, ou seja, à medida em que esses estudos trazem esses resultados em relação ao como você favorece o seu bem-estar, quando você dá sentido às coisas que você faz, logicamente que é como, digamos, um mecanismo, um ferramental que a pessoa que conhece a psicologia positiva tem nessa temática, né, do sentido, ela tem uma habilidade maior para poder enxergar o trabalho que realiza com mais sentido em qualquer aspecto da sua vida. Não apenas aquele sentido que geralmente é o ideal do trabalho como um chamado, né? O trabalho como algo que efetivamente representa a sua existência humana. Pronto, é isso que aí a gente que eu queria. Que as pessoas idealizam, né? Uma coisa assim, o chamado. Mas isso, a gente pode, no nosso dia a dia simples, enxergar coisas diferentes? Claro, claro, porque o trabalho, logicamente que a gente está falando, que quando você tem uma condição de ter uma conotação de sentido no trabalho, que realmente é de um chamado, é aquilo que realmente fala a sua verdade humana, ótimo, é maravilhoso. Mas existem outros sentidos que são colocados pelas pessoas, e as pessoas são diferentes. As pessoas, a gente não pode achar que todo mundo vai ter a mesma condição, né, de interpretar o seu trabalho dessa maneira. E aí, essa coisa que você está falando é uma coisa assim que, para mim, sempre é muito periclitante, porque muitas vezes a gente vê o mercado querendo fazer essa entrega de procure o trabalho do seu sonho, só assim você vai ser feliz na vida. E isso é uma coisa que realmente me preocupa assim, absurdamente. Porque, ou seja, eu mesma, a gente estava conversando na nossa live pessoal, né, antes da live. Ou seja, eu fui servidora pública durante 33 anos. Ou seja, logicamente que tudo que eu fiz nos 36 anos era o meu chamado? Não, não era, né, o meu chamado. Mas, ou seja, aquele trabalho, ele gerava e tinha um sentido para mim em relação a diversos aspectos outros da minha vida, que não só a execução, às vezes, de uma tarefa burocrática, de uma tarefa que precisa ser feita por alguém e que, às vezes, não gera, né, um bem-estar, um sentido gigantesco na nossa vida. Mas, ou seja, a gente coloca dentro de cada atividade profissional sentidos múltiplos em relação àquela situação que você vive. Então, às vezes, você pode transformar o seu trabalho
e eu acho que eu consegui fazer isso também, e busquei isso ao longo da minha experiência profissional, nessa vertente de estar, né, empregada dentro de uma organização, que é exatamente você começar a inserir sentido no seu trabalho e fazer com que a vivência desse trabalho ela seja muito melhor, ela seja muito mais gratificante, ela seja muito mais valorosa, tá? Então, ou seja, se a gente entra por essa arena aí do sentido, a gente vai longe, faz uma live, várias lives só para falar disso. Mas sabe por que eu puxei um pouquinho para isso aí? Porque eu vejo a angústia de muitas pessoas nas organizações de não conseguirem estar num ambiente que não acha que é o ideal e não extrair o que todo ambiente, eu acho que a gente pode extrair alguma coisa boa. E eu vejo que existe essa dificuldade. E aí, eu estou até terminando de ler um livro do Ben Shahar, aí eu dizendo assim, meu Deus, ele fala muito nisso, nessa coisa do sentido, né? Do sentido nas pequenas coisas. Você vai aumentando o banco afetivo de positividades. Isso, coisas pequenas. Não esperar uma coisa muito grande para se sentir bem, né? Aí nas pequenas coisas. E nas pequenas coisas, e mesmo nas adversidades. Né? A gente está vivendo um momento assim, de extrema adversidade, né? Com essa pandemia mundial. Então, e aí falar, nossa, como é que alguém pode querer encontrar sentido, né? Em relação a um momento como esse? Ou seja, a gente pode encontrar, sim, sentido. Depende do olhar que você coloque nisso, da percepção que você tenha em relação a todos esses aspectos, né? Do que você está vivendo. Então, é possível, sim, né? Por mais que isso não isenta, às vezes, você encontrar sentido numa coisa que pode até trazer dor a você, né? Tristeza, enfim, como é esse momento que a gente está vivendo agora, né? Então, ou seja, quando a gente consegue produzir no nosso dia a dia, no trabalho, sentido nessas pequenas coisas que você mencionou, vai fazer toda a diferença, né? De você poder percorrer a sua trajetória profissional sem aquela angústia de estou no lugar errado, faço as coisas erradas, tenho as pessoas erradas do meu lado. Então, isso realmente traz outra conotação. E aí, o que eu estava falando, que eu fico muito milindrada mesmo, é que, como eu dou aula em cursos abertos, em cursos de pós-graduação já há muitos anos, eu fico assim bem impressionada quando chegam alunos para mim ou clientes meus e falam assim, não, eu vou aprender PP para largar tudo. Eu falo, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Você não precisa largar tudo para você usar a psicologia positiva. Até porque a gente entra, né, nesse tema, que é o próprio tema aqui da live, que é a psicologia positiva aplicada, né? Ou seja, a gente, hoje em dia, e cada vez mais, o espelhamento das descobertas e resultados das pesquisas que são feitas são aplicáveis em diversas áreas do conhecimento humano. Então, ou seja, a psicologia positiva, ela é carregada de uma interdisciplinaridade que é muito, muito latente em relação a outras áreas do conhecimento humano, em especial na sua aplicação, né? Porque a psicologia positiva surgiu dentro da área da psicologia, né? Isso é fato. A maioria das pesquisas, realmente, a gente pode dizer que acontecem dentro do campo acadêmico da psicologia, mas outros campos de ciência também têm como abordagem a felicidade humana, as potencialidades humanas. Então, ou seja, quando as pessoas chegam, eu falo, calma. Olha, a gente estava conversando antes. Quando as pessoas, dentro de sala de aula, que eu falo que eu não sou psicóloga, que eu sou formada em letras, quando tem alguém que é formado em letras também, é aquele grito, graças a Deus! Ai, meu Deus! Ela fez letras, né? Como eu. Porque as pessoas que não conhecem... mas é verdade, acontece muito. Ai, graças a Deus, eu tô precisando de letras. Né? Então, mas é isso, né? Porque as pessoas acabam achando que você precisa ter a formação de psicologia para poder atuar com a psicologia positiva. Logicamente que para você atuar com psicoterapia,
você tem que ser psicólogo. Para você atuar como engenheiro, você tem que ser engenheiro. Se você for aplicar a psicologia positiva na área do direito, você vai ser, né, um advogado. Enfim, e assim vai, né? Ou seja, se você quer trabalhar com um coach, que hoje, coitado, o coach tão detonado que é, uma metodologia que é excepcional, né, de trabalho, mas tão detonado que é, tipo, você vai trabalhar com um coach, aplique a psicologia positiva, o modelo de psicologia positiva no seu coach. Quem não é Sim. coach, dá para fazer coach? Não, também não dá. Então, ou seja, né, nós temos áreas organizacionais na área de recursos humanos, na área de liderança, na área de Liderança, exatamente. Quantas coisas os desenvolvimento líderes humano, podem planejamento fazer? estratégico, tá? Vendas, enfim, qualquer setor a gente tem condição de aplicar. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com quem? A gente vai trabalhar com o indivíduo. Então, isso é que eu acho muito bacana da PP, né, no trato dessa psicologia positiva aplicada, porque tem toda uma preocupação de transferir da academia o conhecimento das pesquisas científicas e jogar isso no mundo real. Porque felicidade e qualidades humanas é do mundo real, é de todo mundo. Então, ou seja, desde É do a ser época. humano, né? É do ser humano. Exatamente. Exatamente. E aí, desde o início lá das conversas e trocas sobre, né, como seria esse estudo da psicologia positiva, que começou lá nas reuniões, né, em Acumal, no Paraíso, né, onde esses grandes estudiosos se reuniram, você, desde a construção teórica disso, que você tinha profissionais de inúmeras áreas do conhecimento humano, não eram só da área da psicologia. Por quê? Porque quando a gente trata de felicidade, isso está contido na economia, isso está contido na antropologia, isso está contido na sociologia, isso está contido na política. Então, ou seja, falar dessa temática, ela, em hipótese alguma, nunca poderá ter uma restrição em relação à sua aplicação. Tá? Entendi. E Então, aí, assim, se a gente pensar nisso, a nossa pós-graduação, ela pode se adequar, a pessoa pode aplicar o que ela vai aprender na nossa pós-graduação em qualquer da. Se for um médico, ele pode aplicar lá no consultório. Se for um engenheiro, na construtora que ele trabalha. Então, ele vai ter instrumentos, ferramentas para aplicar isso em qualquer segmento que ele trabalhe. É isso? exatamente, exatamente. Exatamente por quê? Porque o trato da psicologia positiva recai no indivíduo, tá? E Recai no indivíduo. E Então, os ou seja, indivíduos ainda são a grande diferença das organizações, né? Nós somos ainda exatamente. a grande diferença. O Steve Jobs mesmo, ele falava que o meu maior ativo, a coisa mais importante da minha organização, sai todo dia por aquela porta. Então, essas pessoas é que movem as organizações. As organizações, elas não podem, não dá para a gente interpretar uma organização sem que ela seja um organismo vivo, um organismo feito por pessoas. Né? Mesmo a gente nessa configuração online, não tem robô trabalhando, tem gente trabalhando através, né? Por esse ambiente tecnológico online. Então, ou Sim, seja, sim. a gente que foca no indivíduo, você vai tentar favorecer ao máximo dentro dos seus ambientes de atuação a produção de mais bem-estar nessas pessoas, a produção de maior sentido, como a gente conversou, de maior engajamento em relação às suas atividades, na melhoria da geração de emoções positivas. Por quê? Porque a gente nem chegou a tocar no ponto, porque as organizações, elas acabam tendo o efeito dessas melhorias nos indivíduos. Então, um cara que tem uma cognição mais aberta, mais ampliada, ele vai ter uma condição de criatividade mais ampla, até porque as emoções positivas dele estão elevadas. O cara que hoje, por exemplo, é mais criativo dentro do ambiente organizacional, com o mercado que a gente vivencia hoje em dia, que requer, né, em termos de competitividade, inovação, essa pessoa é muito importante. Então, ou seja, a pessoa com bem-estar elevado gera um índice maior de possibilidade de ser criativo. Ele vai promover mais inovação. Ao promover mais inovação,
ele acaba criando os produtos ou serviços que podem ser competitivos no mercado. E aí essa organização vai ter um ganho. E assim por aí vai. E aí a pessoa que também, em termos de carreira, né? Ah, por que vai ser bom para mim ser feliz? Por que eu vou ganhar isso com a minha carreira? Porque você vai ter esses ganhos individuais. E aí você vai se sobressair, tá? Com esses ganhos individuais na construção da sua carreira. Por quê? Porque você vai ser o cara mais procurado, mais criativo, aquele que todo mundo quer para harmonizar as relações pessoais, que melhoram quando você está com bem-estar mais elevado. E aí você tem uma produção de trabalho melhor. À medida que você tem um trabalho melhor, você é melhor avaliado nas avaliações de desempenho. Então, você é mais promovido que os outros. Então, ou seja, você acaba, na ponta, recebendo mais dinheiro até, que geralmente a recompensa externa que todo mundo busca também no seu trabalho. Então, ou seja, uma coisa é desdobramento da outra à medida que você consegue construir pessoas mais felizes, não apenas no seu domínio da vida pessoal, mas no domínio do trabalho. Então, André, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu teria como me contar algo que tu construiu em alguma organização, aplicou, que tu te marcou para a gente compartilhar aqui com a gente? Uma coisa experiência? Assim, posso, eu não vou citar nomes, não, enfim, porque né, eu tenho que nomes, resguardar. Né? Não, mas assim, algo que é extremamente, nós sabemos que é extremamente favorecedor dentro do campo da psicologia como um todo e de uma aplicação em contextos organizacionais extremamente favorecedora, que são você aplicar uma abordagem de Strength-Based Approach, ou seja, uma abordagem baseada em forças, não em gaps de competências, como a maioria das organizações acaba focando, né? Porque as organizações acabam querendo treinar você para você ser ótimo naquilo que você é péssimo, né? Então, mas é verdade, porque pensa numa coisa trabalhosa, né? Porque dá trabalho. Eu sou ruim profissionalmente, você vai ter que me fazer ficar bom. Então, e não vai, né? E não detalhe, não vai. E o sofrimento da pessoa tendo que ser boa numa coisa que ela não é boa. Desgaste, né? Tempo, recurso, né? Em vários treinamentos. Negativas. Aí a pessoa não tem a menor condição de ter um nível de inteligência social elevado no trato, mas a pessoa está lá na frente atendendo lá no saque. Né? Ou seja, está atendendo ao público. E aí tu pega esse indivíduo que tem, de repente, essa qualidade humana lá no final das suas características e coloca ele para ser treinado nisso e ele vai ficar maravilhoso. Ele não vai ficar maravilhoso. Né? Isso não é algo que literalmente seja natural nele. Então, ou seja, esse campo, né, da abordagem baseada em forças, que você dá uma prevalência de atenção aos aspectos positivos que as pessoas já trazem na sua maneira de pensar, sentir e se comportar, é muito mais favorecedor do que um olhar baseado em gaps, que é esse que a maioria das organizações tradicionais é o olhar mais tradicional. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você acaba, e você não precisa nem muito longe, às vezes, em termos do tipo de aplicação técnica que você faz com essa temática, mas se você vai trabalhar com forças de caráter, o fato de você já pegar o seu grupo de trabalho, tá? Isso é muito rico. Você pega o seu grupo de trabalho, você já faz com que elas realizem o teste de identificação das forças de caráter e você foca, orienta, direciona o trabalho das pessoas com as características humanas que são mais fortes naquela pessoa, os ganhos dentro do contexto do trabalho vão ser imensos. Mas não é só saber quais são. É preciso você lançar mão disso de forma favorecedora ao trabalho. Então, ou seja, é muito interessante porque eu já tive a possibilidade, né, de estar à frente disso e ter conhecimento de forças de chefia, né, de pessoas de apoio, né, etc. e tal. E aí, quando você
surgem as circunstâncias, ou uma adversidade, ou um problema na organização, você sabe exatamente quem puxar e lançar a mão para poder trazer a solução que você precisa, né? Então, se você está assim, numa situação em que você vai receber um cliente problemático, que sempre cria problema e que gosta de falar muito, chama alguém com inteligência social e generosidade para atendê-lo, tá? Vai trazer alguém que tenha essa característica humana com uso deficiente no natural dela? Não, porque vai dar briga, né? Ou seja, você tem um relatório que precisa ser desenvolvido em função de um processo que você tenha urgente, você vai chamar alguém que tenha critério para poder fazer a elaboração desse documento. Se for um trabalho de perspectiva de mercado, vamos lá, vamos chamar alguém que tenha força de perspectiva, que tenha uma visão de cenário ampliada, de futuro bem dimensionada. Então, ou seja, esse tipo de aplicação é algo recorrente no meu trabalho, né, assim, dentro de instituições, e que acaba, que é simples e é muito favorecedor, desde que você tenha um foco no aproveitamento disso. Então, isso é muito interessante, e quando você consegue utilizar isso de uma maneira absolutamente favorável, o resultado aparece no seu bem-estar e no trabalho, tá? Então, ou seja, você tem uma situação de tipo, olha, tem uma perseguição ali naquela área, tá? Tá tendo ali um processo ali que não vai dar certo, o empregado está sendo meio que perseguido, tem que botar alguém para corrigir isso, porque senão a pessoa, coitada, ela vai ser prejudicada por causa de uma chefia que não a favorece. Então, ou seja, quem é que pode solucionar isso? Bem, tem que ser uma pessoa humana. Tem que ser uma pessoa generosa para poder dar foco nisso com o olhar que é necessário. Se for uma pessoa só contida aí no critério, vai dar problema. Quem a gente pode chamar? Chama o cara lá que tem generosidade como força top para poder ter esse olhar, tá? Então, ou seja, essa aplicação é que vai gerar uma harmonia no seu ambiente de trabalho. As pessoas vão ficar mais engajadas em relação ao que realizam, porque elas estão tendo a oportunidade de serem quem elas são. Como conseguimos elevar? Eu não sei se é uma pergunta aí que está sendo feita ou se é uma Menina, para mim não afirmação. está aparecendo nada aqui de pergunta. Como é que eu faço para aparecer isso aqui? Eu estou vendo os comentários das pessoas entrando aqui. Tá, então me ajuda aí, que eu não está aparecendo. Mas eu não sei se é pergunta, porque o pessoal geralmente faz muito comentário, mais que perguntas. E aí você acaba gerando, porque uma condição muito melhor das pessoas atuarem, porque pesquisas científicas já foram realizadas, né, cujos resultados mostram que quando você usa de forma congruente no seu trabalho, nas suas atividades, as suas forças de caráter, você vai ter uma performance melhor. Você vai ser mais produtivo, você vai ser mais engajado, você vai ter mais satisfação com a vida, você vai ficar com mais bem-estar e por aí vai. Porque a quantidade de condição de melhoria de bem-estar é imensa quando você pode ser quem você é. E eu costumo dizer que ser quem a gente é o atalho mais curto para a sua felicidade. Então, ou seja, a gente teve uma live da Facine com o Haroldo, que é um comediante. Ele é nacional, ele fez aquele Cine Hollywood. E ele falou uma frase que eu amei, que é: seja a melhor versão de você mesmo. Tá? Haroldo, um beijo aí para você. E é muito mais fácil. Isso ele contando, porque ele é preto. Ele dizia: eu sou preto, pobre e fez direito, advogado. Ele disse que teve uma amiga dele e aí ele terminou a faculdade, quis ser uma coisa que ele não era, todo engravatado, todo assim. E ele é muito descontraído, brincalhão. Ele é comediante, né? Ele é ator também. E aí, mas até ele sacar que o sucesso dele como advogado, como que ele quisesse ser, era a partir do que ele era de verdade, ele tem
pouquinho. Mas depois que Aham. descobriu, o cara é o cara, muito legal. Tanto Exatamente. na área do direito, que ele atua, como artista, né? Então, a E gente eu ser acho a que é melhor versão isso. da gente É, mesmo. exatamente. Aí eu acho que isso é assim também um grande ganho e uma vertente de entendimento das pessoas. Por que, que essa psicologia positiva é tão importante e pode ser aplicada em qualquer contexto? Porque esse tipo de vivência, de aproveitamento de quem você pode se dar em qualquer contexto, e em qualquer domínio da sua vida. Então, isso vai ser favorecedor dentro da sua família, com os seus relacionamentos de amizade, seus relacionamentos sociais. E aí, o que é que a gente mais faz dentro do trabalho? É se relacionar com as pessoas, né? É colocar quem somos naquilo que fazemos. Então, ou seja, a Camille Nóbrega e a Linda também, que aplica muito bem isso tudo no trabalho dela. Enfim, então a gente não pode deixar, às vezes, de ter toda uma história profissional e achar que tem que largar para viver a psicologia positiva. Esquece isso. Isso aqui, o que me espanta mais, o que me amedronta mais é quando a pessoa diz que quer fazer isso, porque literalmente eu vou dizer para ela: não faz isso não, amado, faz não. Aproveita. Aplica isso onde você já atua, que é uma coisa maravilhosa, né? Exatamente. Estão falando aqui essa coisa de viver como a psicologia positiva como algo mágico, né? Algo uau, né? Você tem que ser só sendo PP. Não, você é PP no que você faz, no que você atua. Eu também eu tenho treinamentos meus, enfim, agora estou fazendo um treinamento que é para ensinar as pessoas a estudar a PP, né? E eu falo muito isso. A primeira coisa que você tem que fazer é definir o que você quer aplicar isso. Ah, você quer aplicar o quê? Na sua área de trabalho? Você quer aplicar num trabalho acadêmico? Você quer aplicar para você ser uma referência no mercado? Você quer aplicar para ser um educador? O que você quer? Maravilha. Né? Então, o que você Para quer? ser um Então, vendedor top, né? Vou você aplicar quer para o seu... ser trabalhar, Exato. né? Você quer vender? O que você quer? Porque é daí que a gente parte. Aí, quando a pessoa, eu quero isso, sim. Aí a próxima pergunta é: isso é quem você é? Porque hoje em dia também está acontecendo uma coisa que é muito problemática. Todo mundo fica olhando a grama do vizinho, né? Sempre. Então, é um tal de botar butuca no que os outros estão fazendo. Que assim, cada um é cada um, o que é o seu. Você não tem que ser igual às pessoas. A gente não tem que viver a vida que as outras pessoas estão vivendo. Porque viver a vida do outro não vai trazer felicidade para nós. A gente tem que viver as nossas escolhas. A gente tem que viver o que a gente é, o que a gente veio para ser nessa existência. Então, ou seja, não adianta você ficar nessa imensidão de ofertas e oportunidades e de vitrines, digamos assim, de pessoas nas redes sociais e nas divulgações de cursos, etc., você achar que toda hora você tem que ser alguém que não é você. Ah, não, fulano está fazendo isso, gostei, vou fazer também. Ah, mas sabe que eu olhei fulano fazendo outra coisa, gostei também? Ou seja, será que você vai ser você nisso que você está escolhendo? Então, eu embaso todo o meu trabalho, seja de mentoria, seja no post, seja na minha formação, e nas minhas aulas, eu falo, pelo amor de Deus, seja quem você é e o que vai realmente fazer com que você possa se construir em termos da sua felicidade. André, você diria que esse é um grande desafio da gente como indivíduo? É descobrir Olha, isso, né? eu acho que pode ser, né? Até porque existe uma situação que já é uma situação verificada por pesquisa, que quando você faz, e isso não deixa de ser o que a gente pode chamar de comparação social, né? Onde está Uhum. fulano, em que momento de carreira ele está, o que ele tem, o que ele não tem, etc. Então, também já é um dado de pesquisa que as pessoas mais felizes, elas não fazem comparações sociais. Elas não ficam preocupadas com o que está acontecendo na vida do outro.
A não ser, logicamente, quando é uma preocupação empática, genuína, de compaixão em relação ao outro, e que você vai ter uma ação solidária, uma ação generosa em direção ao outro, tá? Mas eu estou dizendo assim, você olhar o outro, querer para si e comparar que você não vive aquilo. Viva o que você nasceu para viver. Então, e se Viva. a gente entrar nessa de comparação, é muito engraçado. Você sempre vai se sentir menos ou mais que alguém. Porque É, sempre tem alguém melhor ou pior do que você. Então, a é. comparação não te leva para lugar nenhum, né? Não, e aí quando você se compara, né, em relação a alguém que você considera que tem mais do que você, aí você vai pensar assim, nossa, tô péssima. Aí a tua autoestima vai lá embaixo, né? Ai, coitadinho de mim, ai, você vai diminuindo. E aí, mas também, quando você olha, pelo menos numa condição de raciocínio mais humano, né? Você olha alguém, você se vê num patamar muito mais alto do que alguém que está passando dificuldade, né? Que tem uma vida horrorosa, aí gera culpa em você também. Fala, caramba, puxa Que são vida. sentimentos, os dois péssimos, emoções. Exato, nossa, então eu tô péssimo. Então, o que é melhor? O melhor é você tentar ser a pessoa que você é. E aí, pelo menos na condição que eu tenho da psicologia positiva, é esse alinhamento, é essa redescoberta que eu faço com que esses novos profissionais que vão entrar no mercado com a psicologia positiva entendam. Essa é a melhor mensagem para qualquer vida humana. Seja quem você é. E aí, por que a psicologia positiva é legal nessa história? Porque ela tem instrumentos, tem intervenções, tem escalas que permitem com que você tenha um acesso mais facilitado à identificação de quem você é. E aí, quando você consegue agregar esse autoconhecimento sobre quem é você, através desse conhecimento, você acaba possibilitando o quê? Ter uma autopercepção de você como indivíduo e aplicar isso a tudo que você faz. E aí vai ser bom para a sua família, vai ser bom para a sua vida, para a sua carreira, para o seu trabalho, para a sua organização e para a sociedade como um todo. Né? Uhum. Então, ou seja, essa é a fala e o jargão da Andréia. Seja quem é você. Tem gente aí que já sabe, porque já me escuta Mas falar. é ótima essa sua fala. Amo, amo. Mas é verdade. Quando me perguntaram agora, até nessa situação de pandemia e tudo, e falaram, e aí, o que você acha que é o mais importante para a pessoa ser feliz? É ser quem a gente é, mesmo nas nossas vulnerabilidades. Porque agora mesmo, nesse momento de pandemia, ou às vezes quando a gente vive crise nos ambientes de trabalho, né? Quando você tem uma circunstância diversa e você se fragiliza e isso gera emoções negativas em você, viva as suas emoções negativas, meu Deus. Seja as suas emoções negativas também. Eu estou falando isso porque quando começou a pandemia, e eu, como tenho essa trajetória longa com a PP, tipo assim, nossa, vou chamar a Andréia Varinha Mágica para dar um tilim e dar uma dica sobre o que passa por isso. Aí eu falava com as pessoas, olha só, nunca vivi pandemia na minha vida, não. Sou profissional de PP, mas nunca vivi uma pandemia na minha vida, uma pandemia mundial. Estou aqui me dilacerando em luto por tudo que está acontecendo. Estou tendo milhões de emoções negativas que estou tentando, como também, né? A segunda onda da psicologia positiva traz de uma maneira muito significativa, que é como você faz o aproveitamento e lida e se conduz com as suas emoções negativas. Eu falava, olha, eu estou embolando aqui essas emoções negativas todas para ver no que isso vai gerar, né? Assim, de uma forma um pouco mais produtiva, para que eu entenda essa minha vulnerabilidade humana, né? E esteja equilibrada, mais serena, etc. e tal. Então, mesmo na nossa vulnerabilidade, a gente tem que aceitar ser quem a gente é. Não é porque a gente é um profissional de PP há muito tempo que vai, né, fazer jogar capa, saca? Capa, super-herói, né, de PP, e vou sair voando aí como se nada tivesse acontecendo comigo ou com a humanidade.
Entendeu? E é Então, assim, muito importante a gente saber também. A gente vai ter o Júnior Miranda. Tu conhece o Júnior, que trabalha com a Dani? sim, o Júnior e eu somos lá do H4H, a gente aqui Sim. Aí com o a Júnior Helena também está na Marudi. maratona, né? O Júnior está na maratona e vai falar de emoções. E Júnior, Daniela, Isa Magalhães e você. Você fazendo a grande abertura, a Aham. lindona. Então, assim, as pessoas pensam que não podem, quando vê assim, é psicologia positiva, acha que a gente tem que ser positivo em tudo, pelo amor de Deus, acha que só é emoção positiva. Não, eu achei linda essa tua fala de dizer, se eu estou triste, eu vou viver essa tristeza. Se eu estou tendo uma Claro, emoção ruim, eu vou, porque isso também me claro. faz eu me perceber como ser humano, como indivíduo, né? É, Então, é assim, você se aceitar como humano, né? você se aceitar e se aceitar nesses momentos também, né? Exato, exatamente. Isso realmente foi algo que eu não abri mão. E eu fiquei muito tempo. Não fiz live. Não, vem fazer uma live para falar como é que as pessoas podem ficar melhor. Eu falo, gente, não estou entendendo nem como eu posso ficar melhor nisso. Eu não estou entendendo. Entendeu? Então, mas aí o que, que acontece? Logicamente que quem detém conhecimento sobre a psicologia positiva tem um lidar com isso de uma maneira muito mais favorável. Isso, logicamente, faz parte do processo de quem é detentor já, primeiro, desse autoconhecimento instrumentalizado por esse ferramental de avaliações, tá? Uhum. Você já sabe quais são as ações que você pode tomar de forma intencional que são favorecedoras da elevação do seu bem-estar, tá? Então, isso já sabe. Então, quando você se vê nesse tipo de situação, você realmente se percebe com a habilidade de transpor uma situação dessa de uma maneira bastante favorável, tá? Inclusive, eu estou dando aula para uma turma minha de São Paulo, que era do presencial, e nós suspendemos as aulas em março e retomamos as aulas agora em agosto. A Bianca, que está aqui assistindo, é uma das alunas, inclusive. E aí, a gente estava falando na nossa aula da semana passada exatamente sobre isso. O quanto o conhecimento de psicologia positiva, que já havia sido adquirido, né, pelas pessoas nos primeiros 2 níveis que nós tivemos de aula, foi extremamente favorecedor para que elas passassem, tá, por esse processo. Porque outra coisa que também é muito importante, e aquilo a gente estava conversando no nosso particular, né, A antes de nossa live. começar. Nossa live A de nossa dois. live. Que é o seguinte, não adianta nada, isso também, não sou professora disso, né? Não sou professora papagaia de sair só falando que é APP, APP é isso, é aquilo, é aquilo. A teoria tal é essa. Não. O que eu realmente incentivo as pessoas de serem não é meros repetidores, tá, de conceitos e teorias. Um profissional de PP é um cara que vive a PP. É um cara que aplica a PP na vida dele. É alguém que é verdadeiramente alguém coerente com o que prega. E aí é o que eu digo, os profissionais que permanecerão no mercado durante mais tempo, com certeza terão essa característica, porque o discurso Concordo dura plenamente. pouco. Entendeu? A consistência entre o discurso e o que é fundamental na PP. Concordo plenamente. Exatamente. Porque você pode ter um discurso bonito e no dia a dia as tuas práticas não demonstram nada. que esse discurso tem coerência, né? Nos bastidores você não é essa pessoa, na sua família às vezes você não é essa pessoa, e o pior, você quer que os outros sejam. Então você, um coach que quer que o outro seja, um psicoterapeuta que quer que o outro seja, um educador que quer que o outro seja, e você, como profissional, não se auto-aplica nada. Você só repete um conteúdo, né, sem se preocupar com a construção do seu conhecimento empírico como humano aplicador da psicologia positiva, né? Perfeito. Então, isso é o que faz a diferença.
Então, porque senão você se Isso torna, é que né? vai transformar, né, Andréa? É o que vai Exato, transformar de verdade. é o que transforma. Então, ou seja, e aí me preocupo, porque eu acho assim, eu já estou há muito tempo nesse mercado, como eu estava falando com você antes, enfim, eu entrei na primeira turma de pós-graduação, a turma tinha 4 módulos, eu entrei no terceiro módulo da primeira turma de pós-graduação do Brasil em psicologia positiva, então posso dizer que sou veterana, sim, em relação a ser uma especialista dentro dessa área, tá? E aí, o que acontece? O que a gente vê em termos da continuidade de profissionais é exatamente isso. Quem vive é que acaba se mantendo no mercado, né? Porque senão você acaba diluindo o seu discurso em vazios que não levam você e nem ninguém a nada. E o público percebe, né? As pessoas Sim. percebem. E aí também, eu assim, as minhas entregas em relação à transferência dessa minha experiência, que é minha, que com você vai ser diferente, né? A minha transferência, a minha entrega de dar dica, de ensinar como é que tem que fazer e transferir o conhecimento que eu adquiri, é por conta de uma preocupação de onde vai parar esse mercado, porque é um mercado muito promissor. Mas não é promissor no sentido de... Eu realmente não tenho muito essa pegada enlouquecida de mercado. Tipo, é promissor porque eu vou ficar rico com isso, vou ganhar muito dinheiro. Não, é promissor porque a gente pode transformar para melhor a felicidade humana a nível social. Então, isso para mim é que eu quero levar para a minha vida. É o legado que eu acho que quem é de Pepi é mais importante da gente deixar. Né? Ou seja, o quanto você vai deixar de instrumentos para as pessoas poderem viver mais feliz. Não precisa estar comigo sempre, não. Aprendeu a fazer isso na sua vida? Tchau, vai à vida, vai para o mundo, vai ser um multiplicador. Não é verdade? Vai ser um multiplicador. Perfeito, perfeito. Porque é só assim que o mercado ele vai perdurar, porque senão vai virar mais uma moda. E é responsabilidade nossa não deixarmos. Eu tenho isso para mim. Entendeu? Virar uma moda como, de repente, a metodologia de coach, que foi uma isso, pena, né? É uma pena. Uma pena, como você disse, uma metodologia maravilhosa. Maravilhosa. Que a gente pode aplicar e ter excelentes resultados, mas que devido a 1000 questões que não vale a pena a gente colocar aqui, banalizou. E levou para um lugar de descrença das pessoas, né? As pessoas Exatamente. E aí, as pessoas também, assim, logicamente, que tudo que a gente faz, você sabe, né? Estamos aqui por um sentido, por um propósito. Eu mesma, eu sempre estou disposta a estar em lives, a estar presente nas organizações, que me paguem ou que não me paguem, exatamente porque a gente é movido por propósitos, né? E assim, eu acho que um propósito muito importante que todos nós devemos ter com a psicologia positiva é que quanto mais multiplicadores nós tivermos, mais a gente fará bem ao mundo. E aí eu tenho essa bandeira mesmo. Os meus alunos sabem, eu acho que eu posso mudar o mundo. Eu acho. Coisa linda. Mas eu acho então mesmo, você já muda. Você já muda. Todo mundo muda. Então, ou seja, cada um de nós pode fazer uma mudança, uma transformação no mundo, né? Com o que a gente conhece. Então, por isso que até a Daniele falou aqui, a Daniele Cabral, ela falou aqui agora, né? Que juntos somos mais fortes. O meu é juntos somos melhores, né? Ou seja, e aí a gente não tem que ter medo, porque o povo também tem isso, né? Ah, tem medo, não passa informação, não, eu não dou muita dica, porque o povo vai fazer melhor do que eu. Vai nada. Tenho medo de concorrente, não. O negócio é a gente se multiplicar. Mas, André, desde o momento que eu entrei em contato com você, eu percebi essa generosidade. Entendeu? Mas é verdade. Você é assim, ó, você se doa, você se entrega, e é muito massa a gente estar com você nesse time da Facine. Eu sou muito feliz da Daniele ter lhe apresentado a gente. Muito obrigada mesmo. Viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Pessoa generosa aí no nosso grupo, o Grupo MRH, que é um grupo maravilhoso, que eu tenho muita gratidão também por eles. E agora, tem com esse sol para desafio todo de botar essa pós aí, minha filha, botar essa pós aí para bombar. Só gente boa. E é isso, né? Ou seja, tem muitas possibilidades. A gente tem que ter mesmo
inúmeras pós. Ou seja, gente, vamos fazer pós, porque logicamente você vai ter uma robustez de conhecimento bem grandiosa quando você passa por um processo desse, como qualquer especialização. Então, ou seja, vamos lá, vamos treinar bem essas pessoas, vamos construir excelentes profissionais. E isso a gente que está há mais tempo só pode fazer isso através da sua entrega, né? Então, ou seja, eu que conheço mais vou segurar conhecimento? Não vou passar? Como assim? Você, quando Isso é ruim para todo mundo, né? E para o passar para próprio. frente é ruim para o próprio, E para o próprio, né? Então, tipo, você conhece alguma coisa, lê algo, né? Porque a atualização no campo da PP é algo absolutamente maravilhoso, essencial. Muito Aí eu fico rápido, sabendo né? de uma coisa nova, não vou falar para as pessoas. Vou deixar as pessoas continuando no erro. Eu olhando, porque tipo assim, só eu faço certo, vou deixar todo mundo fazer errado. Pelo amor de Deus, só para eu ter bala para crítica, né? Material para crítica, não, pelo amor de Deus. Isso é que eu digo. Aí é você não ser congruente com o que você prega sobre virtuosidade humana, qualidades humanas, bem-estar, felicidade, florescimento humano, né? Você democratizar esse acesso a todo mundo. Se você que prende a informação não divide com as pessoas, o que você está contribuindo com isso, né? Ou seja, feliz é quem faz assim, Cora Coralina, Bianca falando aí, enfim. É isso, minha querida. Eu acho que a gente está chegando no nosso finalzinho. Estivemos aqui com a nossa rede da Rede Felicidade, agora é Ciência, né? E nossa professora da pós da Facine. Essa semana nós vamos ter a maratona de psicologia positiva da Facine, divulgando esse movimento aí pelo mundo. Andréa, fala só um pouquinho do H. Que eu não sei H4H. Fala aí um pouquinho. H4H acabou surgindo, né? Sendo construído através... Tem que falar em um minuto, viu? Porque vai já acabar o nosso tempo. Vai. Não, é um evento mundial, né? Humanity for Hope, que é a Humanidade pela Esperança, que está com inscrições abertas. Aqui no Instagram tem a página do H4H. E lá você encontra os maiores estudiosos de psicologia positiva do mundo, né? Que eles tiveram essa atitude de trocar o seu conhecimento por doações. Então, para você se inscrever, você doa, né, um valor. No Brasil, o valor mínimo é de R$50 para uma instituição de ajuda humanitária, tá? Nesse momento aí de pandemia. E aí você tem acesso a mais de 30 horas de gravações de vídeos desses grandes estudiosos, Martin Seligman, Barbara Fredrickson, Michael Steger, Tarragona, enfim, assim, Ryan Nemick das Forças de Caráter. E Andréa esse Pérez. evento Pois é. E aí, ou seja, um evento aí construindo com voluntários, que foi inspirado numa campanha que eu fiz aqui no Brasil, Aprendendo com Empatia, que o Júnior Miranda, né, teve a luz de observar e falar com a nossa querida Helena Mairujo sobre a possibilidade de realizarmos isso. E foi construído com esses mais de 40 voluntários esse trabalho lindo, esse trabalho maravilhoso. Pois é, engraçado que após da Facine tem 3 professores que estão nesse movimento, Andréa, Daniela e Júnior, não é isso? Eu acho que sim. Não sei se tem mais alguém, não. Pode ter mais alguém, mas que eu estou lembrada são esses 3. São esses 3, assim. Gente, nós vamos terminar essa conversa maravilhosa. Vocês perceberam que a aplicabilidade da psicologia positiva é no indivíduo, independente da área que ele atua. A professora vai estar... O nome da tua disciplina é qual, hein, André? Minha disciplina é Psicologia Positiva e Psicologia Positiva Aplicada, né? Eu acho que eu abro a pós-graduação. Eu acho que o nome da Facine é a Introdução à Psicologia Positiva Aplicada, se eu não me engano. É esse o nome. Ela vai estar aqui com vocês em setembro. E eu queria agradecer de coração essa generosidade de pessoa,
sempre disponível. Não teve uma mensagem que eu tenha passado para esta mulher que ela não sempre manda coração para mim, beijo e diz: estou aqui, pode Botei contar. perfume antes de vir para lá. Ai, botou perfume.